Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk 77, o programa do Clube 77 aqui no YouTube, onde conversamos sobre livros incríveis. E hoje eu estou mais uma vez com uma convidada muito especial, ela que já participou aqui do nosso programa aqui no YouTube e que agora é uma das lideranças do clube. A gente está agora com um grupo de relacionamento e família, onde esta pessoa incrível está liderando e conseguindo fazer encontros sobre esse assunto. Juliane Braga, seja muito bem-vinda. Obrigada. Falaremos hoje sobre o livro 5 Linguagens do Perdão, livro este que você escolheu para abrir oficialmente, né, o nosso grupo de relacionamento e família. Então, por motivos óbvios, você foi escolhida para a gente gravar aqui sobre este livro. Mas antes, temos um pequeno aviso, que é: deixe seu like. Isso é muito importante para que o algoritmo entenda que esse vídeo é um vídeo da hora e que outras pessoas podem ser abençoadas através desse vídeo. Então, dê o like, compartilhe com alguém, porque falaremos sobre um assunto incrível, que é o assunto de perdão. Se inscreva no canal, também é importante, porque você se inscrevendo, você passa a receber os nossos vídeos, os outros episódios que vamos estar gravando aqui. E também faça parte do clube, grupo de crescimento pessoal, temos lá comigo, grupo da Bíblia e grupo de relacionamento e família com a Julie. Então se inscreva lá, link aqui na descrição, faça parte do clube, entre. Eu tenho certeza de que você irá curtir e que vai ser de grande importância na sua caminhada aí, na sua vida. Mas já falei demais. Eu quero saber o seguinte, vamos falar do livro logo, vamos entrar aqui sem mais delongas. Me conte, pro pessoal, na verdade, porque eu já li, né? Conta pro pessoal aí um pouquinho do livro, 5 Linguagens do Perdão. Fala pro pessoal como é que funciona esse livro, conta um pouquinho para ele, para que quem não leu possa ter pelo menos uma base aí para conseguir acompanhar o nosso episódio de hoje. Então, esse livro ele é bastante interessante, né? Ele vem na mesma linha ali das 5 linguagens do perdão, das 5 linguagens do amor, né? Que você ali descobre qual é a sua linguagem. Isso facilita para quem se relaciona com você, para você se conhecer. E esse aqui vai na mesma linha, né? De você conhecer você mesmo e entender como que você, né, facilita para outra pessoa, para você perdoar. Mas acho que o ponto mais importante aqui desse livro é mostrar a importância que você tem nos seus relacionamentos. Que quanto mais você se importa com o seu relacionamento, quanto mais você se importa com as pessoas que estão ao seu redor, seja família, seja do trabalho, o livro te ajuda nisso. Porque quem não está disposto a perdoar, não está disposto a se relacionar. E o perdão tem que fazer parte, né? Porque a gente vai falhar, somos humanos, então o tempo todo a gente está tendencioso a fazer alguma coisa que vai desagradar o outro. E o livro, ele traz exatamente essa ferramenta, para que você possa alcançar com mais facilidade o perdão do outro, entender como o outro recebe melhor, né, o seu pedido de perdão, a forma com que você vai fazer isso. Então isso facilita realmente no relacionamento. E ele traz uma linguagem muito tranquila, né, Dudu? Ele traz exemplos muito bons, exemplos reais e de que tem muito a ver com a nossa vida, com aquilo que a gente vive ali no dia a dia. Relacionamento entre esposo e esposa, entre pai e filho, entre pessoas do trabalho. E aí ele traz realmente assim uma outra visão, no sentido de você olhar e falar: eu me importo com esse relacionamento, então eu quero fazer dar certo. E como que eu posso acessar essa pessoa de forma mais fácil? Então ele vai muito nessa linha, assim como o outro, né, que a gente leu da outra vez, nas 5 linguagens do amor. Eu não tinha lido esse livro, a Julie escolheu o livro e eu confiei 100% nela. E eu falei, cara, vamos lá, vamos ver de qual que é esse livro, um assunto muito importante. E o que eu fiquei meio surpreso positivamente com o livro é porque não é um livro que fala, na grande maioria, sobre como você perdoar, mas como você pedir perdão. Sim. Então tem um pouco dessa virada de chave, porque quando a gente fala muitas vezes sobre perdão, a gente sempre se coloca no lugar do ferido e pensa, nossa, como que eu vou conseguir perdoar fulano? Afinal, eu fui muito prejudicado. Só que esse livro é por uma outra ótica. É, cara, como que você vai conseguir pedir perdão? Porque sim, você erra, ninguém aqui é perfeito. Então gostei por conta disso, porque traz uma outra ótica dos livros sobre perdão que eu já tinha lido. Tem muito a ver com a autorresponsabilidade, né? Você se responsabilizar pelas suas ações. E ele fala bastante sobre isso, de pessoas que não conseguem nem sequer falar, né? É um pedido de desculpa.
Então é muito mais sobre você querer fazer dar certo, porque você quer ser servido, né? Você quer que a pessoa te peça perdão, você quer que a pessoa te ame, você quer que a pessoa caminhe ali nas 5 linguagens do amor, mas e você? Quando você falha, você está disposto, ao que você está disposto para poder reconectar? Então, o que é o papel do perdão, né? Ele aconteceu algo na relação e se quebrou. Aquela relação, ela tinha um elo e ele se quebrou. E o que o perdão faz? Ele reconecta isso. Então, o relacionamento, ele é refeito, né? Ele é realmente, assim, algo que se quebrou, ele conecta de volta. E então, ele traz essa facilidade, mas você precisa estar disposto. Você precisa querer fazer isso. E como você disse, esse que é o legal. Tanto que quando a gente trouxe, né, aqui para discutir ele num dos encontros do clube, teve uma pessoa que virou a chave nesse sentido, que ela falou assim, eu achei que era para entender qual era a minha linguagem. Ele tem também essa parte, né? No segundo momento ele traz para você conhecer qual é a sua linguagem. Mas eu achei muito bacana ele vir com essa parte inicial nesse sentido, de assim, o que você está disposto para fazer pelo seu relacionamento? Como que você pode melhorar essa reconexão de algo que foi desfeito? E aí você vira o jogo. Porque a gente tem a tendência de se colocar no centro. Você tem a tendência de colocar você, eu estou no meio, eu preciso ser mimado, eu preciso ser vista, eu preciso ter pedido de perdão. E não, é o contrário. Você se importa com a relação, então você corre atrás. E ele te dá a ferramenta, né? Ele fala sobre as 5 linguagens e cada uma é uma ferramenta para você aprimorar a sua relação. Entrando nisso, que é importante, né? O nome do livro é As 5 Linguagens do Perdão. É legal porque cada linguagem representa uma forma, né? Uma maneira de você conseguir pedir perdão para alguma pessoa baseado em como a pessoa recebe melhor aquilo. Então eu queria que você falasse pra gente quais que são as 5 linguagens e aí a gente pode deixar um pouco mais claro aqui para as pessoas que estão acompanhando. Dependendo, a gente entra em alguma, dependendo não, a gente deixa a curiosidade para o pessoal estar lendo aí depois do livro. A primeira linguagem que ele cita é a manifestação do arrependimento, que é quando você realmente manifesta que você se arrependeu daquilo que você fez. Porque as pessoas até falam assim, foi mal, né? Desculpa aí e tal, mas errei, fui moleque. Errei, fui moleque. Mas é muito mais do que isso, né? Você precisa manifestar o seu arrependimento. Não adianta você pedir desculpa e simplesmente, não. Você precisa manifestar que você está arrependido daquilo que você fez e você precisa se posicionar como uma pessoa arrependida. E tem gente que precisa disso. Para algumas pessoas, né, a gente vai indo aqui nas 5 linguagens, mas para alguma pessoa foi mal, serviu. Tá ok, fulano pediu, foi mal. Então eu costumo falar assim, que depende da situação, para mim o foi mal resolve. A pessoa esbarrou em mim na rua, foi mal. Ela não precisa vir me trazer flores para me pedir perdão, porque esbarrou em mim, esbarrou em mim na rua. Mas tem gente que precisa, né, de uma outra forma. Então a manifestação do arrependimento é essa, é quando você realmente manifesta que você está arrependido pelo erro que você cometeu. Temos a segunda. A segunda é a aceitação da responsabilidade. Quando você realmente fala, eu assumo essa responsabilidade, eu errei, eu causei esse prejuízo, eu trouxe esse problema e eu assumo isso. De fato, eu falo, olha, fiz, assumo e tô aqui, né, para arcar com as consequências disso. A terceira é a compensação do prejuízo. A mulherada aí geralmente gosta da compensação do prejuízo. A compensação do prejuízo é quando você dá além daquilo, né? Por exemplo, você fez algo para alguém e você feriu alguém, você além de pedir perdão, você vai lá e presenteia ela com alguma coisa. Você vai lá e fala, dá flores, chocolate, alguma coisa, né? Você realmente faz que você vai além, simplesmente você mima a pessoa porque todo mundo gosta, né? E eu acho assim que quando você realmente se mostrou, né, responsável por aquilo, você manifestou arrependimento, se responsabilizou por aquilo, por que não dar o upgrade, né? E assim, depende do que você fez. Tem coisas que vai realmente exigir um pouco mais para que a pessoa libere o perdão. Como você se importa muito com aquele relacionamento, então você vai exigir, né, você vai acabar entregando mais porque aquela pessoa vai te exigir pelo ato que você cometeu. Então eu acho que a mulherada gosta bastante dessa aí, né? Porque quem não gosta de receber um mimozinho, né? E a gente tá na quarta, né? A quarta é o arrependimento genuíno. E a gente até teve uma conversa aqui no encontro que a gente teve sobre arrependimento genuíno, porque ele é o que gera mudança.
Se você se arrepende e não muda, né? Você continua sendo moleque, né? Errei, fui moleque, continua sendo moleque. Então, assim, você precisa mudar o seu comportamento, né? O arrependimento necessariamente ele traz consigo uma mudança, senão não é arrependimento. Pode ser qualquer outro tipo de sentimento ou de questão, mas não é o arrependimento, né? A gente conversou aqui no clube. Sim. O arrependimento necessariamente ele traz uma mudança. O significado do arrependimento é: eu não gostei do que eu fiz e eu vou mudar a partir disso. Esse não é remorso, né? Você tá assim, você ficou magoado, você ficou triste, então você tá com remorso por ter feito mal a alguém, mas você não mudou, então você só tá com remorso, você realmente não tá arrependido, porque o arrependimento ele traz mudança, né? Ele traz a mudança pelo menos de mente. tentativa de mudança, Sim, né? porque a gente sabe que não é de um dia pro outro, né? A gente sabe que eu errei, eu falhei, mas tem caráter envolvido, tem hábitos, né? Você, desde criança, foi ensinado de uma forma, aquilo dali é cultural pra você, e chegou no momento de adulto que você entendeu que aquilo dali não é legal. Não tem como você simplesmente, de um dia pro outro, mudar. Exige, né, um processo, exige uma fase. Então, uma coisa assim, eu errei e nunca mais vou fazer, é muito difícil. Mas quando você está disposto, eu acho que quando você enxerga que a pessoa errou e falhou, mas ela está disposta a mudar, já é um grande passo, né? Então, essa quarta linguagem é o arrependimento genuíno. Quando você erra, se arrepende e de fato traz mudança realmente de comportamento. E a quinta, o pedido de perdão, né? Que por mais que pareça que ele é bobo, por mais que pareça que é algo simples, mas muitas pessoas têm dificuldade de falar assim: me perdoa, meu irmão, me perdoa, pai, me perdoa, filho. Porque a pessoa não consegue pronunciar essa palavra. Porque talvez não fez parte do dia a dia dela, ela não foi criada num ambiente assim, ela não foi criada numa casa que tem essa cultura do perdão. Porque pra ela aquilo dali mexe com o ego dela. E um ponto muito importante também que a gente falou aqui é em relação a pais pedir perdão pros filhos, né? E esse pedido de perdão, ele pode mudar trajetórias. E um pai, às vezes, acha que ele não tem que pedir perdão pro filho, porque senão ele vai perder o respeito ou a hierarquia. Então, talvez você que tá ouvindo aí a gente, precisa pedir perdão para alguém, pro seu filho. E pensar nisso, que um pedido de perdão pode mudar totalmente a trajetória dos seus relacionamentos, né? Então, simplesmente um foi mal, um desculpa, um perdão, eu não sei qual é a palavra que se encaixa melhor ao seu contexto, mas um pedido de perdão, ele pode mudar muita coisa, né? E sobre o pedido de perdão, é legal isso que você falou, porque muita gente tem isso de: se eu pedir perdão, eu perco o meu respeito. Se eu pedir perdão, as pessoas não vão ver mais a autoridade que eu tenho de alguma maneira na vida dessa pessoa. Só que no fundo é ao contrário. Quando alguém te pede perdão, você ganha muito mais respeito com aquela pessoa. Quando você... Eu falei isso no clube, né? Quando você pede perdão para alguém que inclusive não te pediu desculpas, quando você perdoa alguém que não te pediu desculpas, cara, isso é uma demonstração de grandeza de alma tão grande que eu acho que é difícil ter alguma outra situação que você vai conseguir demonstrar que você realmente é uma pessoa grande nesse nível. Então, a gente trocar um pouquinho dessa percepção que é muito pequena, essa visão, sabe? Muito pequenininha, tipo assim, não, eu tenho sempre, se eu sou autoridade na vida dessa pessoa, então eu tenho que parecer sempre mais forte, sempre maior, e eu não posso demonstrar aqui nenhum tipo de desvio. Cara, se você pede perdão porque você errou, a pessoa passa a te respeitar muito mais, te ver com outros olhos, então mudar um pouco também dessa chave, né? Eu acredito que o perdão, ele gera proteção, né? Quando você tá numa relação e aconteceu algo que, né, teve essa quebra e essa pessoa está disposta a refazer, você se sente protegido. Então imagina só, você ter passado por uma situação delicada com o seu pai e ele falar assim: perdão, filho. Isso gera um sentimento de proteção, de amor e cuidado. Falar assim, ele se importa comigo. E reconecta, como você falou lá atrás, né? Ele realmente se importa, e ao ponto dele ir lá e pedir perdão. Então o que isso faz? Isso gera ainda mais vínculo, sabe? Acho que isso gera ainda mais, porque a pessoa realmente se importa, ela se sente amada. Eu acho que o pedido de perdão, ele revela amor. Então, se eu não tenho coragem, se eu não baixo o meu ego, se eu não baixo essa minha, vamos dizer assim, meu ego mesmo, de ter coragem de pedir perdão para uma pessoa que eu amo, as coisas estão enviesadas, sabe? Então, eu acho que essa falando sobre família mesmo,
quando a gente vive num ambiente em que o pedido de perdão não é cultural, ele não faz parte, eu acho que tá sempre quebrado. Ele nunca tá reconectado. E as mulheres, né, tem mais essa tendência da gente lembrar de coisas lá atrás. Você pega o HD e abre assim, porque você fez isso comigo tal dia. 1812, às 4 horas da tarde. Você fez isso comigo. E aquilo ali tá lá dentro, e aquilo ali é uma ferida que ela não foi fechada, e uma ferida que não fecha, o que acontece? Ela gera pus, ela vai vindo e vai necrosando e vai indo, né, ao redor. E um bom exemplo também que eu acho em relação à questão do perdão é a mochilinha, né? Quando você não tem o costume de pedir perdão, você tá sempre com a mochilinha. E você que não libera o perdão também. Então, que a gente possa realmente, assim, pensar nas 5 linguagens, não simplesmente como, são ferramentas que foram descobertas, que eu acredito que foi a revelação que ele teve, para você fortalecer as suas relações. E quando ele traz as 5 linguagens, é porque cada pessoa opera de um jeito, cada pessoa percebe de um jeito. Então, quando você conhece a linguagem das pessoas que você se relaciona, que está dentro do seu ambiente, cara, tudo muda. Porque se você sabe que aquela pessoa, se ela receber um presente, ela vai mudar o comportamento dela com você, vai gerar conexão, por que não fazer? Então, esse que é o legal, de você entender como que as pessoas que você convive, como que elas perdoam mais fácil, porque essa é a intenção, você quer pedir perdão e você quer que a pessoa te perdoe. As 5 linguagens é basicamente qual que é a rota mais curta para alcançar o coração dessa pessoa. E aí, sabendo qual que é a da pessoa, é muito mais fácil de você conseguir fazer. E sobre o perdão que a gente estava falando aqui agora, o que eu penso talvez não de forma consciente as pessoas consigam enxergar isso, mas quando eu estou disposto a pedir perdão para alguém, eu estou de alguma forma falando, cara, nosso relacionamento é tão importante que eu estou disposto a abrir mão do meu ego, abrir mão de qualquer outra situação minha que eu possa vir a ter para reatar o nosso relacionamento, para colocar sobre a mesa e falar, eu errei, eu me humilhar se for necessário. Então mostra também o tanto que você valoriza aquela outra pessoa, e como você falou, só assim que você consegue ter essa religada, né? Essa reconexão com a pessoa. E é legal porque assim, não tem desculpa, né, Dudu? Não tem desculpa. Cada vez mais a gente tem acesso à informação, cada vez mais a gente tem acesso ao autoconhecimento e como conhecer outras pessoas. Então não tem desculpa pra você falar assim, nossa, eu não sei como fazer isso. Se você não sabe como fazer, tem alguém que parou pra escrever um livro pra falar, deixa eu te falar com o passo a passo. Você vai fazer assim, assim e assado. E a gente entender que a gente se importa tanto com o outro que a gente quer facilitar isso. A gente quer, assim como as 5 linguagens do amor, você sabe que tem gente que se receber um presente, ela vai gostar, mas não vai ser super, como se você der um abraço nela. E da mesma forma, as 5 linguagens do perdão, tem gente que precisa que você mostre que você está arrependido. Então, não tem desculpa. Se você tem alguém que você teve um momento difícil, seja ele por discussão, por desavença de opinião, porque você, né, se posicionou de um jeito, negócios, tem muitas pessoas que acabam se desfazendo de relações por conta de negócios, de dinheiro. Cara, pense direitinho sobre essas 5 ferramentas, sabe? De realmente você ir lá, e mesmo que não tenha sido, mesmo que você se coloque no lugar do ferido, seja essa pessoa que faça esse movimento, sabe? De ir lá, de entender o outro e entender que o perdão, ele tem que estar no nosso, vamos dizer assim, no nosso dialeto diário, né? É um hábito, né, muitas vezes, porque todos os dias não, mas grande parte dos dias terão situações chatas, com pessoas que você conhece ou alguém no trânsito que você vai ter que de alguma forma perdoar. Eu queria saber uma nota de 0 a 10 pro livro. O que você achou? Tivesse que dar uma nota. Cara, de 0 a 10, eu acredito que ele leva o 10. 10? Eu acho que ele leva 10 porque, como ele vem com essa perspectiva de você se importar com o relacionamento, você fazer o movimento, porque é uma máxima que eu carrego comigo. Se saia do meio. No português falando não é legal, mas se saia do meio, porque se saia do centro, porque quando você vive no centro, você acha que tudo vive em função de você. Quando você sai desse lugar, cara, tudo flui de forma diferente.
Porque você olha diferente, percebe diferente, se comporta diferente e você se relaciona diferente. Então, quando você entende que você não é o centro das coisas, que na verdade você tem que colocar as outras pessoas no centro e principalmente Deus no centro, tudo muda. E ele traz isso já de início. Qual é a importância que você dá aos seus relacionamentos? E diante disso, você vai se mover nas 5 ferramentas, nas 5 linguagens, que são 5 ferramentas para você gerar essa conexão. E depois ele vem te trazendo um autoconhecimento. Porque quando você se conhece, quando você vem para esse lugar de autoconhecimento, você se relaciona melhor. O autoconhecimento é o que? A identidade. Então, quando você sabe quem você é, você não tem dificuldade de pedir perdão. Porque você sabe que se você falar perdão, isso não muda quem você é. Então, ele traz essa pegada de você primeiro se saia do centro, se tire desse lugar, depois ele traz, vem cá, senta aqui. Se conhece um pouquinho, entenda qual é a linguagem que mais vai facilitar com outras pessoas. Então, assim, eu gostei muito porque ele traz exemplos muito bons, exemplos fortes, exemplos polêmicos e exemplos simples, que é do nosso dia a dia mesmo. Então, assim, eu acredito que o autor alcançou realmente ali o propósito dele, né? E como eu falei, vem vindo da pegada das 5 linguagens do amor, então acho que vem nessa linha, assim. Legal, que bom. Então você que não leu o livro ainda, nota 10 que a Julie deu. E eu quero pegar alguns pontos sobre perdão agora. É muito legal as 5 linguagens, é muito bom ter essas ferramentas para que a gente entenda como pedir perdão, como perdoar. Mas eu quero agora que a gente entre no assunto perdão de coisas que eu acho que as pessoas se perguntam. Existe muita informação hoje no mundo, mas às vezes muita informação separada e a pessoa não consegue conectar uma das outras. Então eu quero trazer alguns pontos sobre perdão para que a gente possa conversar aqui. O primeiro ponto é, por motivos óbvios, né? O que é perdão? A gente definir esse conceito do que é perdão. Já quero dar uma mini introdução para a gente poder começar a construir esse conceito, que na verdade é desconstruir um conceito que é: perdão não é esquecer. Perdão não significa que você nunca mais vai lembrar daquilo. Isso é amnésia. Perdão é: eu olho para trás, eu lembro daquilo, mas aquilo não me machuca mais. Tem um provérbio romano que fala que um covarde é um homem que morre 1000 mortes durante a vida. E alguém corajoso morre só uma vez. E eu acredito que alguém que não perdoa é alguém que é ferido 1000 vezes ao longo de uma vida. E quem perdoa só é ferido uma vez. Então, para a gente começar a construir esse conceito de perdão, eu queria jogar a bola para você, já desconstruindo algo que muita gente tem, que é: não perdoei porque eu ainda lembro. Não é isso, você vai lembrar, mas o ponto é, quando você perdoa, você lembra, mas aquilo não dói mais, porque é como se fosse uma ferida fechada. Está cicatrizado e você pode apertar e aquilo acaba não doendo mais por conta disso. Eu acho que o primeiro ponto, assim, é que o perdão, ele não é um sentimento, né? O perdão não é algo, eu tô sentindo que eu tenho que perdoar. Não, isso vai, inclusive, da contramão dos seus sentimentos. Porque você tá com raiva da pessoa, ela te feriu, ela te fez mal, então você realmente não quer. A sua emoção é o quê? Ai, que raiva, eu quero matar, arrancar a cabeça dessa pessoa. Então, acho que um ponto muito importante sobre definir ali o que é o perdão é que ele não é um sentimento, ele é uma decisão. E você precisa decidir isso todos os dias. Então, assim, no sentido mesmo da palavra mesmo, assim, o que é o perdão? É decidir me reconectar. Se fosse para Juliane, qual é a sua definição de perdão? É decidir me conectar, me reconectar com aquela pessoa, entendendo que isso eu não vou agir pela emoção. Realmente é uma decisão mesmo. E o perdoar, como você disse, não é esquecer, mas é deixar para trás. Exatamente. Não é você falar assim, não, você vai lembrar, faz parte da sua história. Aconteceu. E aquilo dali, na verdade, te forjou e te tornou uma versão melhor de você. Então não tem como você esquecer. Mas é deixar para trás. Você falou do exemplo da mochila, né? Sim. A mochila, talvez para quem não pegou esse exemplo, que é muito disseminado também, que é: quando você não perdoa alguém, o que acontece? Você está com uma mochila nas costas e você carrega essa pessoa por todos os lugares. Ela te feriu há 1 ano, num lugar X, e você está hoje, 1 ano depois, em outro lugar muito longe, mas aquela pessoa continua com você na sua mochila. E você pode estar num lugar bom, passando férias com a sua família,
com tudo do mundo melhor, mas você não tem paz porque aquela pessoa continua ali morando na sua mente. E o exemplo da mochila é muito bom, porque perdoar é: eu não te carrego mais na minha mochila, eu deixo você aqui e eu sigo o meu caminho. E aí quando você tira essa mochila, você anda livre, corre e até voa, né? Porque você tirou aquele peso das suas costas. Então, entender que o perdão não é sobre outra pessoa. Ele é muito mais sobre você, no sentido de você se liberar. Porque você tirou a mochilinha das costas. Imagina onde você vai, todos os lugares que você vai, você tá lembrando daquela pessoa que te feriu. Você acaba dando muito poder para ela, você entrega o poder para essa pessoa. Às vezes você fala assim, essa pessoa não vale nada e ela me feriu. E a pessoa que não vale nada anda com você o tempo todo. Onde você vai comer, você lembra dela. Você vai se relacionar com as novas pessoas, você lembra dela. E acaba você nem conseguindo fazer novos relacionamentos. Por quê? Porque tá ali, aquela feridinha aberta. E aí você fala, não vou não, porque ninguém vai triscar na minha ferida. Então você não se abre para as novas relações, você não se abre para novas conexões. Isso te impede de avançar, né? Você reage ao mundo de uma forma diferente. Cara, uma pessoa que ela não perdoa, ela naturalmente tem as feridas abertas ainda. E ela reage ao mundo muitas vezes como tudo sendo uma ameaça. Pensa o seguinte, vamos voltar aqui, quando a gente era criança, mulheres não faziam isso, né? Só nós homens. Ia jogar bola na rua e fazia um monte de coisa que a nossa mãe brigava. Você tá jogando bola na rua e você vai lá, vai dar um drible, seu amigo chega, te dá um rapa e você cai. Você ralou metade do seu joelho, você corre pra sua mãe. Sua mãe vai lá, vai fazer o curativo, né? Vai botar aqueles remédios que arde e vai botar o curativo. E aquilo vai ter que ter um processo de cicatrização. Se você estiver sem o seu curativo, você pode estar com pessoas que você gosta, mas você vai ter sempre um cuidado porque aquela ferida está aberta e se alguém esbarrar sem querer, aquilo vai doer. E com as nossas emoções funciona assim também. Se você tem uma ferida emocional aberta, onde quer que você esteja, você vai reagir muitas vezes com medo ao mundo, de alguém raspar naquela ferida sem querer, e se alguém raspa, aquilo vai ser muito perigoso. São os gatilhos. Sim. De alguém falar alguma coisa. Pode ser uma pessoa que você ama, que não sabe o que você passou e que fala aquilo sem entender, né? Sem maldade nenhuma, e aquilo acaba te ferindo. Então, cuidar para fechar as cicatrizes, para que a gente possa também reagir ao mundo de uma maneira mais leve e mais saudável, né? Sim. Não, e é muito sobre isso. Você acaba dando um poder para alguém que nem merece. Porque ela tá tendo tanto peso na sua vida e ela tá tendo até mais valor que você mesmo. Porque isso acontece muito em relacionamento, vamos dizer assim, né? Amoroso mesmo. Você tava num relacionamento, se machucou, se feriu, e aí você não consegue deixar essa pessoa para trás. E aí vem uma pessoa bacana, uma pessoa legal, que quer te amar, que quer cuidar de você, mas que você não permite que ela entre. Por quê? Porque você ainda tá preso lá no passado. E aí olha o poder que você tá dando para essa pessoa, de te impedir de viver um novo relacionamento, que pode ser a pessoa da sua vida, que pode ser a pessoa que vai transformar a sua vida. E você lá, sabe? Dando poder para essa pessoa do passado. Por isso que o perdão é deixar para trás. E é escolher isso. Você decide, olha, e todo dia você é um processo. Todos os dias você decide perdoar essa pessoa. Até que vai chegar um momento que vai embora, e quando você vê a mochilinha foi indo, e você tá realmente livre, né? E eu amo essa questão da mochila, porque é isso. É uma mochila que não é aquela que você pode tirar. É uma mochila que é presa mesmo. Desde que você, enquanto você não esvaziar, aonde você for, você vai. E aquilo dali reflete quem você é. O tempo todo vai estar ali, porque não tem como, eu tô com a mochila nas costas, as pessoas vão ver. Então, quando eu vou no meu profissional, aquilo vai refletir. Quando eu vou no meu relacionamento com amigos, aquilo vai refletir. Onde que eu vou, aquela mochilinha, todo mundo vai estar vendo a minha mochilinha. Porque isso reflete no meu físico, isso reflete na minha alma, isso reflete no meu espírito. Então, quando você realmente, de fato, deixa a mochilinha, cara, tudo se torna diferente, né? E você se torna uma versão, vamos dizer assim, livre para aquela pessoa que você vai se relacionar. Então você consegue ser aquilo que outra pessoa merece. E quando você tá com a mochilinha, você não consegue ser a sua melhor versão. Então você não consegue entregar algo que a outra pessoa de fato merece, né? Você falou um negócio muito legal, que é, quando você não perdoa alguém, de certa maneira você vai começar a enxergar essa pessoa, parte dela, em todo mundo que você se relaciona.
e você nunca vai conseguir ter relacionamentos verdadeiros e saudáveis por completo, porque de alguma maneira, por você não ter perdoado, você pensa, pô, aquela pessoa me traiu, então essa pessoa pode ser incrível, mas talvez ela vai também me trair. Pô, aquela pessoa, ela falou coisas muito ruins ao meu respeito e me magoou muito as minhas emoções. Cara, essa pessoa pode ser incrível, mas pode ser que alguma hora ela pode... Então você vai estar sempre vendo o mundo ao seu redor e outras pessoas que podem chegar, que podem ser incríveis, com traços que você vai colocando daquela pessoa que te machucou. E você nunca vai conseguir ter realmente um relacionamento inteiro, saudável, porque você vai estar sempre lembrando dessa pessoa. E assim, não combina com você. Imagina só, você tá com um vestido de gala pra ir pra um evento, sei lá, do Oscar. Maravilhoso, um vestido assim, com joias maravilhosas e com a mochila nas costas. E você vai lá receber esse prêmio lá em cima, com aquele vestido luxuoso, ou os homens com aquele, né, aquele terno maravilhoso de corte italiano e uma mochila nas costas. Não combina com você, não faz parte de quem você é. Então é importante você ter, né, cortar isso, realmente liberar a pessoa, se liberar e seguir sua vida mesmo, né? E aí, o outro ponto que eu queria trazer aqui, que ele aborda também no livro, que é, acho que até um capítulo só sobre isso, que ele fala dos os prejuízos em não pedir perdão. Ele dá um exemplo muito bom, que é de um casal, que era casado, eles ficaram sei lá quantos anos sem ter uma relação boa e saudável, porque um não perdoava o outro. Eu queria trazer agora esse ponto que é os prejuízos que a gente vai ter na nossa vida em não conseguir pedir perdão para alguém ou não conseguir perdoar alguém. Então pensa você que está aí do outro lado, que está, enfim, fazendo uma análise histórica da sua vida, pensando no que você passou. Cara, quanto tempo você perdeu com uma pessoa que você ama porque você não conseguiu perdoar aquela pessoa? Eu já vi, a gente viajou com vários casais de amigos, e aí teve um casal específico naquela viagem que durante um dia eles brigaram e eles passaram o dia inteiro emburrado um com o outro. A gente estava na praia, todo mundo aproveitando, tendo um tempo incrível, e aquele casal ficou emburrado, um olhando para a cara do outro com cara feia. Deixaram de aproveitar um dia incrível porque um não conseguiu perdoar e não conseguiu pedir perdão para o outro. Então, um dos prejuízos para mim é esse. O tempo que a gente perde com pessoas incríveis porque a gente, por orgulho ou qualquer outro motivo que seja, não consegue pedir ou liberar perdão. A gente não consegue ser inteiro, né? A gente não consegue ser inteiro para a situação. Então você tá com um mar maravilhoso na sua frente, você tá com comidas maravilhosas, mas você prefere estar com cara feia porque você não quer baixar o seu ego. Então você não desfruta. Você não desfruta da companhia das pessoas, nem do ambiente. E esse exemplo do livro, ela até fala que eles viviam realmente um relacionamento de mentira. Que eles estavam ali dentro da mesma casa, mas eles não tinham, porque o perdão, ele que gera a conexão, ele foi quebrado, então era uma casa que não tinha conexão. A peça não encaixava mais. Não encaixava, né? Porque... E aí, esse é o ponto. Ninguém tropeça numa montanha. Né? Ninguém tropeça numa montanha. A gente vai tropeçando em pedrinhas. Então, foi virando um acúmulo. Fez uma coisa hoje, não pediu perdão. Fez uma coisa hoje, não pediu perdão. Taranã. E não é uma coisinha. É várias coisinhas que vai gerando aquele monte. Então... Se você não tem o hábito de pedir perdão por nada, vai chegar uma hora que a outra pessoa ela vai se cansar daquilo e realmente a sua relação ela vai quebrar. Então você imagina só, você está num lugar maravilhoso, incrível, e o problema não é errar. Todo mundo erra. Você fala, você está um pouco mais estressado, fala de um jeito mais grosseiro, você expõe a pessoa que não gostaria de ser exposta, você faz alguma coisa que desagrada a outra pessoa. Todo mundo vai errar. O problema não é errar. O problema é não reconhecer o seu erro. E aí você faz com que você não aproveite o momento e a pessoa também não. E que imagina que coisa chata. Você tá num lugar maravilhoso e não aproveitar porque você não consegue falar, me perdoa. Isso é muito... Outro prejuízo que eu também entendo sobre você não perdoar ou não pedir perdão é que não perdoar adoece a alma. Cara, aquilo é como um vírus que vai te corroendo por dentro de pouquinho em pouquinho. Porque é aquilo, ninguém tropeça em montanha, né? Uma falta de perdão, ela começa talvez como uma pequena bactéria. E aquilo vai cada vez mais aumentando de tamanho, tomando força, até chegar a um ponto que todo o seu interior está corroído com aquilo, está tomado por aquilo, e quando você vê, você está doente. Então,
Outro prejuízo para mim é esse: você não perdoar, aquilo vai acabar adoecendo a sua alma e você vai ter no longo prazo um prejuízo muito grande em relação a isso. E assim, uma ferida não fechada, como a gente falou, ela vai gerando pus, né? E fede. Uhum. E fede, é estragado, tá estragado aquilo. E infecta outras pessoas. Porque a pessoa que chega perto, ela vai sentir o cheiro. E se ela tocar em você, ela vai ser contaminada com aquilo. Então, algo que você não decide perdoar vai feder, vai contaminar você, vai... E tem que cortar fora, às vezes. Uma ferida, se eu não trato uma ferida da minha mão, depois vai chegar um ponto que eu vou chegar ao ponto que eu vou perder aquilo, eu tenho que romper aquilo para poder, senão eu termino de morrer. Então, assim, o perdão, ele gera isso. Ele gera sujeira. E você vai indo e vai... É lixo que você acumula dentro de você. Lixo emocional. E o que o lixo emocional leva? Depois leva as doenças psicossomáticas que vai transferindo para o seu corpo. Então, muita coisa que as pessoas hoje vivem, que experimentam ali no seu físico, foi o quê? Talvez é um perdão lá atrás, que está até hoje. Como a gente falou, abre o HD e fez lá em 1859 e você tem aquilo lá. E é importante a gente ter essa consciência de que, não tô nem pra nada, já tem tanto tempo e você lembra. Se você lembra é porque é importante e tá causando dor. Então, imagine uma ferida que tá desde 1859. Cara, já era, já vai enterrar, já chegou realmente assim, né? Então, acho que essa questão de você entender que aquilo que você não perdoou vai contaminar o resto da sua vida e vai contaminar as outras pessoas também, eu acho que isso dá pra virar várias chaves, né? E é louco porque a gente tá falando aqui de prejuízos pra gente, né? Mas não perdoar também gera prejuízos em quem a gente ama e tá ao nosso redor. Porque é aquilo, cara, se você tá com uma ferida aberta, exposta, aquilo não foi curado, tratado, quem tá perto pode ser infectado com aquilo. Então, pensem em vocês, talvez alguém já passou por isso, conviver com alguém amargurado. Cara, é como uma hemorragia da alma, aquilo chega nas outras pessoas, aquilo infecta outras pessoas. Pessoas que estão amarguradas, elas têm o poder de impactar o ambiente de tal forma que outras pessoas começam a ter a sua frequência baixada e começam a ver o mundo por uma ótica mais dark, assim, né? O mundo que era colorido, que era mais leve, começa a ter um peso. Então você não perdoando gera prejuízo também em pessoas que você ama, que vão acabar tendo isso respingado na vida delas, e aquilo também entra como um vírus e aquilo vai se alastrando cada vez mais. E o que é amargura? É algo amargo, né? Que é difícil de descer. Imagine você conviver com alguém que o tempo todo você tem que se esforçar para estar perto daquela pessoa, porque ela é amargurada. Porque lá atrás existiu uma ferida nela que não foi tratada. E entenda, você não, talvez naquela situação você não teve culpa nenhuma daquilo. Você foi uma vítima. Mas a sua decisão de carregar aquilo pro resto da sua vida, ela é sua. Essa decisão, ela é sua. E você fica, mas fizeram isso comigo, eu não tinha culpa. E você... É legítimo, né? O que te feriram, te machucaram. No caso do livro, a gente tem até um ponto de abuso sexual. É muito mais do que legítimo você ter sido ferido. Mas entenda que isso pode gerar um prejuízo muito maior se você não decide deixar para trás. E você se tornar uma pessoa amargurada, que amarga, é ruim para você e para as pessoas que estão ao redor de você. Então é importante você ir lá atrás, dar uma olhadinha no seu HD mesmo. E será que as pessoas que falam, você é muito chata, você é muito amargurada, você tá o tempo todo resmungando, nada pra você tá bom? Dá uma olhadinha no seu passado. Provavelmente tem alguma coisa aí que você precisa, né, tratar, dar uma olhada e refazer isso, né, reconectar isso. Se uma pessoa falou que você tá com alguma coisa, talvez não seja motivo de preocupação. Se 2 pessoas falaram que você está com alguma coisa, talvez você deve começar a se preocupar. Se 10 pessoas estão falando que você está com a mesma coisa, cara, tá na hora, olha, né? Porque tá na hora que o problema não é com os outros, o problema é com você. E agora, eu quero falar talvez do ponto mais importante quando a gente fala sobre perdão, talvez do ponto crucial do perdão, que é uma coisa que me libertou muito quando eu entendi isso daqui. Pode ser que alguém que esteja lá ainda não entendeu e que ao entender pode ter realmente a sua vida liberada para conseguir perdoar alguém. Que é
Perdão versus reconciliação. Será que o perdão necessariamente vem com reconciliação? E eu quero trazer a minha percepção disso, que o autor ele fala sobre a diferença de você perdoar e a diferença de você confiar. Então ele fala, você pode perdoar, mas você pode ao mesmo tempo não passar do dia para a noite confiando naquela pessoa. A confiança é um processo que vai demandar um tempo para que aquilo seja restaurado. Então a minha visão é perdoar e se reconciliar no mesmo nível de confiança não necessariamente tem que andar juntos. O perdão é uma decisão de eu perdoo, eu libero essa pessoa e quando eu voltar a lembrar disso, aquilo não vai me ferir mais. A confiança é eu confio no caráter dessa pessoa e eu vou colocar essa pessoa nesse lugar de confiança porque eu sei que ela não vai de maneira intencional machucar. Então quando você perdoa, você pode ainda não confiar naquela pessoa porque ela esteve num lugar íntimo da sua vida e não se mostrou digna de ter a confiança. E aí a confiança é um processo que vai sendo restaurado de pouquinho em pouquinho, onde a pessoa todos os dias fala, Julie, eu vou me mostrar através da minha atitude que eu sou digno de confiança. E aquilo vai sendo construído, até o ponto que você chega e fala, cara, eu confio no seu caráter novamente, e a gente dá essa reconciliação total, que é a pessoa voltar até aquele lugar de atuação onde ela tinha antes. Então eu quero saber a sua visão, a sua contribuição, perdão versus reconciliação, liberar perdão e voltar a confiar em alguém. Eu acredito assim que quando a gente fala de relações humanas, do ser humano, mesmo assim, não tem receita. Não tem uma fórmula. Eu chegar e falar assim, olha, é isso, não existe. A gente fala muito quando a gente vai para o mundo do direito, né? A análise do caso concreto. Então, existem situações e situações, né? Não tem como eu pegar e falar assim, olha, esse é o rito do perdão, da reconciliação. Não. Eu acredito que você vai olhar a situação e analisar. Existem situações muito delicadas, como a gente fala em relação ao caso do abuso sexual. Quando a gente fala em relação à traição, quando a gente fala várias coisas. Então, eu acredito que é importante você analisar aquilo que é importante para você de fato. Aquilo que você consegue. E eu acho que esse conseguir não existe uma medida. Tem gente que tinha anos de casado, foi traído e conseguiu, né? Vamos dizer assim, essa palavra conseguir, ela pode soar um pouco negativa, como se alguém consegue, outro não. Mas a pessoa perdoou e para ela, né? Para ela foi possível reconectar o ponto daquele casamento permanecer. Para outras pessoas, não. Tá tudo certo. Então, não necessariamente, se você perdoar, você necessariamente tem que conviver com aquela pessoa. Mas a linha é muito tênue. A linha é bem tênue. Porque tem gente que fala bem assim, eu já perdoei, mas eu quero é que morra. Se você, assim, pra mim não combina muito. Sabe? Se você olha assim pra pessoa e fala, não, você não precisa trazer ela pra sua casa e preparar um jantar pra ela. Mas se você, assim, cara, a pessoa, você perdoou ela e você quer que ela morra, você tá desejando mal pra ela. Então aí já começa a ter sinais que você não perdoou essa pessoa. Você acha que perdoou, você começou o processo, mas ainda não aconteceu. Mas você querer exigir de pessoas que passou por situações de vamos dizer assim, de feridas profundas e de situações extremamente constrangedoras, é difícil você querer que ela continue convivendo. Então eu acredito que é importante você analisar a situação. Eu acredito que o perdão ele é capaz de fazer qualquer relação ser refeita. Eu acredito nisso, né? Através do poder de Deus, através do Espírito Santo, eu acredito que um perdão ele é capaz de restabelecer qualquer relação. Mas não acho que sabe assim, que é, vamos dizer assim, é importante você analisar a dor daquela pessoa, o que ela passou, qual foi o cenário que ela viveu, o que aconteceu ali pra de fato. Então assim, eu realmente concordo com você, que perdão não necessariamente exige reconciliação ou que aquela relação vai ser como antes, porque quando quebra, né, é difícil você consertar. E o livro fala muito bem sobre isso, sobre a confiança, que é realmente uma construção. Ele dá até alguns exemplos. Se foi um caso de negócios, né, que você foi infiel nos negócios, passe a mostrar todas as planilhas. Mostra que você se importa, que você quer reconquistar. Se foi em relação à traição,
Mostre todas as suas senhas, todas as suas conversas, mostre que você quer realmente reatar isso. Mas eu acredito assim que o perdão, ele é uma coisa e conviver com aquela pessoa é outra coisa. Então, não necessariamente elas são... Legal. E você falou um negócio bacana que é... Então, vamos lá. Perdão e reconciliação não precisam necessariamente andar juntos. Mas perdão e vingança nunca podem andar juntos. Então, perdoei, mas eu... E não é nem a vingança assim, mas aquele sentimento de desejar que a pessoa sofra. Então, perdoei, mas quero que ela morra. Perdoei, mas se ela sofrer alguma coisa, eu vou soltar foguete e vou celebrar. E aí Jesus fala de que, cara, se a gente só faz ao bem para as pessoas que a gente ama e que amam a gente, tranquilo. Que benefício que a gente tem, né? E aí aí eu acho que esse é o ponto muito importante do perdão. Que o perdão carrega isso de que você me machucou, e muitas vezes você não me pediu perdão, mas eu resolvi te perdoar e eu não torço para que você sofra algo ruim. E se você sofrer algo ruim e eu ficar sabendo, eu vou de alguma forma buscar não celebrar aquilo e não ficar feliz com aquilo. É que o perdão é tirar o senso de justiça, né? O perdão é quando a pessoa merecia aquela penalização, ela falhou com você, ela merecia, mas eu tiro essa penalização, eu tiro o senso de justiça. Então, se eu perdoei e quero que a pessoa sinta dor ou que ela seja penalizada por aquilo que ela fez, como eu falei, não estou falando da parte aqui criminal da coisa, da parte de lei da coisa. Estou falando nesse sentido. A pessoa fez, ela errou e eu quero penalizar ela. E o perdão é isso. É você tirar essa penalização. Você abaixa o seu senso de justiça, libera essa pessoa. Então, se você perdoou e quer que ela pague, que ela morra, você não perdoou, você tem que dar uma olhadinha aí, porque isso não é perdão. Na verdade, você ainda tá começando a entender ali, você já reconhece, mas assim, eu acredito que esse sentimento de querer penalizar o outro, de querer a vingança, porque que é a vingança, né? É você penalizar, você se vingar por algo que a pessoa te fez, então o perdão não tá E você ali. ser o juiz disso, né? Sim. E aí acho que esse é o senso da vingança. Tem uma passagem da Bíblia, da história de Davi, que eu sou apaixonado. Eu devo ter lido essa passagem umas dezenas de vezes, que é: Davi está sendo perseguido pelo atual rei. Saul junta toda a tropa, exército de Israel, e vai perseguir Davi. Por ciúme, por inveja, por nenhum tipo... Davi não tinha feito nada para ele. Davi, inclusive, servia ele muito bem e tudo mais. E aí Davi consegue encontrar Saul. Saul estava dormindo. E ele vai lá e corta, né, parte da capa de Saul. Vai para longe, né, porque ele não é bobo. E ele chama Saul e fala: Saul, aqui ó, eu tive a oportunidade de te matar e eu não te matei. E aí, pra gente conseguir traduzir aqui de maneira mais prática, ele fala basicamente o seguinte: eu não vou te fazer mal, porque existe um provérbio que fala: de pessoas ruins vêm atitudes ruins. Que Deus seja o nosso juiz, e se ele entender que você está fazendo algo errado, que você colhe aquilo que você está plantando. Então, o perdão é muitas vezes isso de você, cara, eu não sou o juiz da situação. Eu sou um personagem da situação. E eu não vou pagar o mal com o mal. Não vou fazer com as pessoas o que elas fizeram comigo de errado. Eu vou sair da situação. Eu vou tratar isso daqui de uma maneira... eu vou fazer o bem para quem me fez o mal. E eu não vou buscar cometer a vingança. E que Deus seja o juiz desse caso. E que se ele entender na sabedoria dele de que essa pessoa merece pagar pelo que ela está fazendo, que ele seja o juiz da situação. Então, o perdão também tem esse fator de que eu não sou o juiz. O que você fez de ruim comigo, cara, tá perdoado. E que Deus entenda quem tá certo e errado nessa situação e ele resolva isso da forma que ele entende que é melhor. O mal da outra pessoa, o mal que a outra pessoa fez contra mim não pode mudar quem eu sou. Né? Se ela fez um mal, então eu vou pagar na mesma moeda, então aquilo já estava dentro de você. Já estava ali. Então, alguém fez um mal pra mim, fui uma vítima de uma situação, é bom? Não é. Ah, nossa, que legal. Não é legal, mas isso não pode modificar quem eu sou. E quando você não libera o perdão, aquela ferida fica aberta e você tem a tendência de machucar outras pessoas também, que é o que a gente escuta muito, né? Pessoas feridas ferem pessoas. Então, quando você foi ferido e você não fecha, não decide perdoar, você fica ferido, então o que você faz? Começa a ferir também, que é a vingança. Então é um ciclo, né? Eu fui ferido,
aí eu quero ferir o outro, aí começa, e aí quando você vê, tá todo mundo perdido ali no meio, por quê? Porque não liberou realmente o perdão. Então, essa questão de realmente, assim, você não querer vingar o outro, confiar na justiça divina, eu acho que isso revela muito o seu caráter, sabe? Revela muito a sua identidade, revela muito quem você é de fato. E eu acho que a gente precisa se colocar muito nesse lugar, e uma frase que me marcou muito, até coloquei como destaque na discussão, é que todos nós precisamos de alguém que nos perdoe. Todos nós precisaremos disso. Em algum momento da sua vida você vai precisar que alguém te perdoe por algo que você fez, que você nem sabe que você fez, mas você já feriu pessoas, você já magoou. Então, se você vai precisar de alguém que te perdoe, seja essa pessoa que perdoe. Porque talvez nesse momento aquela pessoa estava frágil, ela estava fraca em algum sentido, ela estava passando por um processo, e se você olhar com esse olhar realmente de julgador, se você olhar com esse olhar de condenador, você vai estar terminando de destruir essa pessoa. E se ela chegou ao ponto de fazer isso, é porque realmente ela não está bem. É porque realmente alguma coisa nela precisa ser ajustada. E o seu papel, eu acredito que o nosso papel não é terminar de matar ninguém, né? É resgatar essa pessoa. É a famosa misericórdia. E quando eu entendi de onde vem a palavra misericórdia, eu consegui ter um entendimento melhor do que isso significa. Eu acho que eu comentei também no clube, né? Que é miser, que vem de miséria, né? E córdia, que vem de coração. Então, a misericórdia é você colocar o seu coração na miséria do outro. E aí você consegue ter compaixão e empatia, de entender que às vezes aquilo está sendo gerado, está sendo reproduzido porque algo foi gerado nessa pessoa antes. Ela está agindo dessa maneira porque talvez é só um contra-ataque daquilo que ela passou muito tempo atrás. E é louco isso, talvez fique claro, talvez não muito, mas a gente tem em Deus e em Jesus a imagem do leão, ao mesmo tempo a imagem do cordeiro. E a gente precisa muitas vezes navegar por isso e entender que a justiça tem que ser feita, mas precisa de compaixão também sobre aquela vida, sobre aquela pessoa, e não ser só o juiz, só o carrasco, o cara que vai lá e é isso por isso, é olho por olho, dente por dente, e também nem só o cara que vai estar ali sempre tendo empatia e compaixão, porque existem pessoas ruins que não querem mudar, e se você for muito empático o tempo inteiro, você vai acabar sendo muitas vezes passado para trás. E tem uma linha muito tênue entre você ser uma pessoa boa e uma pessoa boba. Então a gente ter também esse discernimento para conseguir passear de uma maneira onde você consiga encontrar esse equilíbrio, não seja o carrasco e o juiz ali o tempo inteiro, e também não seja essa pessoa sempre passada, que as pessoas te passam a perna o tempo inteiro e você continua, vem cá, tá tudo bem, não ser nem um lado nem outro. No livro ela traz aquele exemplo, né, do marido que traiu ela, na terceira vez, só na quarta que ela foi se posicionar. Né? Que, na verdade, você tem que ser sempre, assim, o que eu acredito é que você sempre tem que ser rápido em perdoar. O que você não pode é isso, a pessoa fez mal pra você uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí você vai deixando, e você não ensina pra pessoa como ela deve te tratar. O rápido em perdoar não é abrir pra pessoa te tratar como ela bem entende, não, você precisa se posicionar. E no caso do livro, só pra quem não leu, ele traiu ela uma vez e ela perdoou e seguiram a vida. Ele foi lá e perdoou uma segunda vez, ela perdoou, seguiram a vida. Terceira vez perdoou, aí na quarta vez ela falou assim, não. Ela trocou as fechaduras de todas as portas e falou, aqui você não vai entrar. E ali foi quando ele entendeu que ele estava perdendo, que ele precisava ter o arrependimento genuíno, que ele precisava compensar por aquele perdão e que ele precisava realmente pedir perdão. E ele teve que passar pelas 5 linguagens para então alcançar, mas ela teve que se posicionar, porque perdoar é diferente de você, como a menina até sempre fala aqui, né, de ser trouxa. Você não pode ser trouxa. Então é importante você também ter essa consciência, né, que seja rápido em perdoar, mas saiba se posicionar como a outra pessoa tem que te tratar de fato. Exatamente. E aí o outro assunto que eu quero trazer aqui é um capítulo que fala sobre como você perdoar familiares. Ele traz vários exemplos, desde perdoando o pai, perdoando a sogra, perdoando o primo, dentro do capítulo. E eu queria trazer um ponto que é, hoje no Brasil e também nos Estados Unidos, a gente tem mais de metade das crianças nascendo em um lar sem o pai. Então isso já vai gerar naturalmente
uma falta, já vai gerar uma dor, vai gerar uma ferida. Então mais de metade das crianças hoje, que nascem hoje, vão ter que de alguma maneira perdoar alguém da sua família, que é o seu pai. E cara, praticamente todo mundo vai ter que perdoar alguém da sua família, seja, não é o pai, mas vai ser alguma outra pessoa. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre a importância da gente conseguir perdoar os nossos familiares, mas principalmente esse perdão paterno. Esse perdão de cara, independente do que o meu pai fez, eu perdoo ele e eu honro ele, porque eu sei que isso é o certo a se fazer e eu sei que vai trazer benefício para mim também. Eu entendo que todo mundo que não perdoa o pai, independente do que tenha feito, isso vai acabar gerando rebeldia. A falta de perdão paterno vai desencadear uma rebeldia. E a rebeldia vai te atrapalhar ao longo de toda a sua vida. E talvez um dos únicos mandamentos que tem na Bíblia que tem uma condição é justamente honrar pai e mãe. Entendendo também que honrar não é concordar 100%. Honrar é, cara, eu posso não concordar 100% com você, mas eu entendo o seu lugar na minha vida. Você é meu pai, você me gerou. No mínimo, você me gerou. Estou no mundo porque eu vim de você. Então, ter esse entendimento, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão do perdão familiar, mas principalmente do perdão paterno. Acho importante falar muito sobre isso, porque, como a gente disse, perdão é baixar o seu senso de justiça. E talvez o seu pai realmente não mereça. Ele não te criou, não proveu, ele não te deu amor, ele não te deu nada. Às vezes ainda fez o que não deveria com você, acessou lugares da sua intimidade que não deveria. E isso é muito, muito forte, né? Muito pesado. Mas o perdão é algo que a pessoa não merece. Ela não merece. Então, quando a gente fala sobre essa questão de perdoar, nesse sentido de honrar, eu acredito que essa é uma boa linha, porque ele não merece mesmo. Mas ainda assim, por você reconhecer o poder da honra, reconhecer o poder do perdão, e saber que, de fato, a graça é um favor imerecido e a misericórdia é algo que... E a compaixão é você sentir o que o outro sente, né? Que tem a ver com empatia. É você realmente falar assim, essa pessoa não merece, mas ainda assim eu decido. Seu pai pode ter sido realmente um péssimo pai, mas você decide fazer isso independente de qualquer coisa. Por amor ao que você acredita nos princípios, por reconhecer o poder, como eu disse, da honra, você faz isso independente do que ele foi. Então, eu acho que é muito nessa linha. Ele não merece, mas ainda assim você faz. Bacana, eu acho que é algo muito importante que a gente tem que fazer. A gente já conversa muito sobre isso há bastante tempo, de que se você não perdoa o seu pai e tem uma visão ruim dele, você não vai conseguir ter uma visão boa de Deus. A oração que Jesus deixa como base, Pai Nosso, começa com Pai. Então, como que você vai conseguir se chegar a Deus, orar o Pai Nosso, é a primeira palavra da oração, é Pai. Aí vai vir aquele gatilho, então que a gente possa entender que existem mais coisas em jogo quando trata dessa relação pai-filho, né? Sim. E assim, realmente isso, você acaba refletindo, né, o do seu pai, a relação do seu pai terreno com o seu pai do céu. E se você tem dificuldade de se relacionar com Deus, dá uma olhadinha, né, do seu histórico, dá uma olhadinha das suas referências de paternidade, de maternidade também, de um tio ou de alguém que trouxe, né, vamos dizer assim, essa visão negativa do que Deus era, que não é o verdadeiro Deus. Então, se você tem dificuldade de olhar para Deus como um pai de amor, de misericórdia, provavelmente a sua relação paterna foi abalada, né? E entrando nessa linha, em relação a um ponto assim que para mim é o ápice do livro, é o se perdoe. Então, esse é o nosso último assunto, boas conexões aqui, que eu quero justamente que você fale sobre essa questão de se perdoar, falar sobre como que a gente pode fazer isso. Eu acredito que quando você se perdoa, você tira não só a mochila, sabe? Você tira um caminhão das suas costas. E a questão do auto-perdão tem muito a ver com excesso de cobrança, com excesso de perfeição e de você nunca poder falhar.
E o que a gente já falou, o ponto não é não errar, é como você lida com esse erro. E quando você se perdoa, você encontra a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade. E quando você se perdoa, você fala, cara, eu sou humano. E se eu sou humano, eu estou realmente suscetível a errar. E quando você se coloca realmente nesse lugar de auto-perdão, você se libera. E quando a gente falou no início sobre o que é o perdão, é você se reconectar. Então, quando você não se perdoa, você está desconectado de você mesmo. Então, você não está com a sua identidade clara, você não está com o seu propósito claro. Então, você está longe de você mesmo. Então, quebrou a sua relação com você mesmo. E como você vai viver sem estar se relacionando com você mesmo? Se aonde você vai, você tá. Se aonde você tá comendo, você tá comendo. Se onde você vai estar. Então, como você vai viver com a relação quebrada com você mesmo? Então, quando você se perdoa, você volta com essa conexão com você. Então, você se reencontra. Então, o auto-perdão, o se perdoar, é realmente você se liberar do que você fez de negativo, do peso que você fez, das situações que você colocou que não deveria, dos relacionamentos que você entrou que você não deveria, dos lugares que você foi que te feriram, do sim que você disse que não deveria, do não que você disse, entre outras várias coisas que a gente se machuca, a gente mesmo se machuca. A gente precisa deixar isso para trás, porque isso gera quebra. E quando a gente deixa para trás, gera o vínculo de volta. E como a gente faz isso, né? É reconhecendo que você é humano e que você está suscetível a isso. E você, às vezes, perdoa as outras pessoas, mas não consegue se perdoar. Então, eu acredito que como você faz isso? É reconhecendo a sua fraqueza, entendendo que você é humano e que você está realmente suscetível a isso. Você não acha que também essa cultura da comparação atrapalha muito a gente a se perdoar? A gente tem que se ver sempre tendo que performar no máximo, não pode ter um deslize? A gente estava até falando isso antes aqui, né, nos bastidores, sobre a comparação e o que as redes sociais têm trazido, né? A gente tem olhado e falando, fulano tem a nossa idade e é milionário. Fulano tem a nossa idade e tem um corpo escultural. Fulano tem, já tem uma casa assim, assim, assado. Fulano já fez. Fulano vai ser lembrado na 50ª geração dele. E aí você entra nesse lugar do excesso de autocobrança, você entra nesse lugar de estar sempre, né? Meu Deus, eu preciso. E se você não alcança aquilo, você se culpa e você se sente mal, você se sente inferior. Então, eu acredito que assim como o perdão nas outras relações precisa ser constante na sua relação com você mesmo também. E falar assim, cara, eu me perdoo por isso, me perdoo por ter me colocado assim, me sujeitado àquela circunstância, me sujeitado àquela pessoa, ter me permitido aquela situação. Então, eu acho que a comparação realmente ela te traz esse peso, né? Ela coloca realmente um caminhão nas suas costas. E é isso, eu queria saber de você agora, já chegando no fim, que é o seguinte: se você tivesse que agora deixar uma mensagem pro pessoal sobre perdão, uma mensagem está no seu coração agora sobre o livro, qual que seria essa mensagem? A mensagem seria: o seu ego é maior e mais forte do que o sentimento que você tem pelas pessoas que você se relaciona. Eu sei que é um pouco forte e pesado, mas é isso. Se o seu ego, né, e o seu excesso de autoproteção é maior do que o sentimento que você tem pelas outras pessoas, tá na hora de você repensar para você o que é o amor. Porque o amor, ele é isso, né? Ele realmente, ele cede, ele entrega. E se você tem aí uma feridinha que tá aberta, vai lá e feche ela. Você vai ver como você vai viver mais leve e tudo vai fluir na sua vida de forma diferente. Amor é sacrifício, né? O amor sacrificial. A gente tem essa visão muito romântica de o amor é a paixão ali, que vai ficar tudo fluir da melhor maneira possível, aquele negócio caloroso. Mas o amor é sacrifício, o amor é abrir mão do que eu quero pelo que outra pessoa quer. É abrir mão das minhas vontades e da forma que eu acho que as coisas têm que ser, porque a outra pessoa, para ela é importante algum outro ponto. O amor é sacrifício. Quando você entende isso, você vai ver que um dos sacrifícios é perdoar. Perdoar alguém que você ama e que te machucou de maneira, cara, não intencional. Isso é louco porque muitas vezes, cara, isso é
quando a gente entende isso também fica muito mais fácil, que é muita gente machuca a gente sem saber que machucou. Muita gente fere uma outra pessoa e não faz nem ideia que aquela pessoa não gostava daquilo, sentiu ferido, se sentiu machucado. E o seu sacrifício, se você ama essa pessoa, é entender, cara, eu vou perdoar, porque eu sei que o meu orgulho e o meu ego ele tem que ser menor, menos importante do que a minha relação com outra pessoa. Faz sentido? Muito sentido. E eu acho assim que é isso, é colocar o outro à frente, né? Colocar a outra pessoa na frente e a importância que você dá para essa relação, sabe? Eu acho que esse é o cerne, assim. Qual é a importância que essa relação tem na sua vida? E aí você se esforça pra realmente reconectar isso. E se não é o caso de reconectar, qual é o peso que isso traz na sua vida? Então eu acho que é muito sobre isso, assim, sabe? Tirar você realmente do centro e colocar o outro. Então é isso, meu povo. Mais um episódio aqui do Talk 77, mais um papo incrível sobre esse livro. Fica a indicação se você não leu ainda. Se você já leu, tem ele sempre, né, próximo para que você possa estar sempre revisitando e lembrando quais que são as linguagens do perdão. Quando você tiver que perdoar alguém, lembre-se, o seu ego e o seu orgulho tem que ser menores do que o tamanho do amor da sua relação com as outras pessoas. Fechou? Mais algum adendo? Não, sensacional. E venham pro clube, né? Fala isso pro pessoal, pelo amor de Deus. Venham pro clube. Eu comecei no clube realmente também como uma clubbers, né? Que eu falei aquele dia, né? Então, assim, só que o ambiente do clube, ele traz pra gente uma visão, né, muito diferente do que a gente tá acostumado. Porque vem pessoas de vários perfis, de várias formações profissionais, de várias formações familiares e tem uma percepção sobre... A gente prepara, né, Dudu? Até prepara os tópicos do livro, mas quando chega aqui, acontece às vezes completamente diferente, porque é uma diversidade muito grande. Histórias diferentes, Histórias diferentes, bagagens diferentes. Então é tão rico, assim, que é viciante, né, na verdade. E quando você vem pra cá, você nunca sai a mesma pessoa. Você sempre sai uma versão muito melhorada. Você sai daqui com a cabeça, às vezes, borbulhando, porque alguém entrega uma chave que muda a sua vida. Então, assim, é um ambiente completamente diferente. E se você não tem um hábito de leitura, eu sempre gostei muito de ler, mas isso acelerou ainda mais. E se você não tem, saiba que aqui você vai, né, adquirir esse hábito, porque são metas possíveis. Ninguém aqui traz um livro de 1000 páginas para ler em 15 dias, não. É realmente livros que tem uma, vamos dizer assim, uma linguagem tranquila, uma linguagem que vai, né, ali tá com o seu dia a dia e que vai impactar a sua vida, e não só a sua, mas as pessoas que estão realmente ao seu redor. Então, assim, venham pro clube. Não é aqui um pitch, a gente não é isso, a gente tá falando do que a gente realmente vive, experimenta aqui. E como eu falei, cheguei, né, como uma ouvinte e agora eu tô aqui, né, participando, sendo uma das líderes, falando sobre família e relacionamento. E é realmente porque o processo que a gente construiu aqui trouxe, né, para chegar nesse ponto. Então você que quer viver algo diferente, e tem o clube o clube da Bíblia, que realmente, né, o Dudu vem ali destrinchando cada tópico, falando sobre os personagens que a gente escuta falar, mas não tem noção do quanto que eles têm para nos ensinar. Então, assim, você que quer dar uma virada, cara, vale a pena, não vale? Vale a pena demais, tá aqui, ó. E lembrando também, cara, se você participar e não gostar, você pode pedir reembolso no primeiro mês. A gente dá 100% de reembolso, a gente não quer ninguém insatisfeito aqui. Queremos que vocês participem, que vocês aproveitem, desfrutem, conheçam outras pessoas. E o poder do ambiente. Sim. Aquilo que é normal no ambiente que você convive vai ser normal para você. Então, se for normal no ambiente que você convive ler livros, naturalmente isso vai ser normal para você. Venham pro clube e é isso. Mais um episódio pra conta. Uma alegria ter você aqui com a gente mais uma vez. E é isso, meu povo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Aê!